Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. A minha oração a Deus é que a você e a sua casa estejam bem, sob a sua paz, sob a sua direção, na força do nosso Pai. E hoje o nosso tema é contra a correnteza. Alguma vez na sua vida você se sentiu assim? Parece que as coisas não estavam deslizando como você sonhava, como você queria. As coisas estavam difíceis demais, parece que você estava lutando e não ia para frente, as coisas não aconteciam. Em volta de você, as coisas estavam acontecendo tudo de uma forma tão difícil, tão insuportável às vezes, né? Teve um momento na vida do povo de Israel que isso aconteceu. E a história que eu gostaria de conversar com você hoje é sobre a vida de um homem chamado Obadias. Obadias, ele estava ali contemporâneo com o profeta Elias, e lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 em diante, conta que havia muita fome em Samaria, uma fome absurda, extrema, a Bíblia fala. O povo estava num sofrimento muito grande. E daí veio a palavra do Senhor a Elias. Elias tinha sido instrumento de Deus, né, para profetizar aquele período de seca, de fome. E o Senhor falou para Elias: agora você vai até o rei Acabe e fala que a chuva vai chegar. Olha só, que situação difícil. E a Elias mesmo assim partiu. Ele sabia que estava sendo procurado exaustivamente pelo rei Acabe e pelos seus soldados, porque o rei Acabe sabia que aquela profecia tinha partido de Elias e queria que houvesse mudança naquela situação. Mas daí o rei Acabe chama Obadias, né, um mordomo dele, e Obadias, a Bíblia fala que em 2 textos que ele temia muito ao Senhor. Ele tinha temor ao Senhor. Quando Jezabel, a esposa de Acabe, estava exterminando os profetas do Senhor, Obadias, ele pegou 100 profetas e escondeu esses profetas em numas covas. E ele sustentava esses profetas com pão e água, com risco de morte. Ele podia morrer nas mãos de Jezabel. Ela estava matando todos os profetas. E ele conseguiu salvar esses 100. Então, Acabe chama Obadias, seu mordomo, e fala: olha, eu vou de um lado, você vai do outro, vamos ver se a gente acha, perto de algum riacho, ervas, para a gente alimentar nossos cavalos, para eles viverem, cavalos e mulos, e a gente não perca todos os animais. E assim foi, Acabe foi para um lado e Obadias foi para o outro. E quando Obadias está caminhando, ele encontra com o profeta Elias. E ele diz assim: és tu, meu senhor Elias? Então Elias falou: sou eu sim. Você vai até o seu senhor, o rei Acabe, e fala para ele que eu estou por aqui. Obadias geme, né? Mas olha, se eu for lá, ele vai me matar, tipo assim, porque você está fazendo isso, né? E de repente eu trago ele aqui e o que acontece, o Senhor Deus levou Elias para outro lugar, e daí não acha mais ele. Ou ele vai falar: por que você não prendeu Elias? Por que você não segurou Elias, né? Para eu falar com ele, que estava sendo tão procurado. E Obadias teme. E ele, daí, novamente, ele fala: olha, eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Mas Elias, ele reafirma o seu pedido: vai e fala com o rei Acabe que eu estou por aqui. E isso acontece, e Obadias fala para Acabe, e Acabe vai ter com Elias, né? E todo o enredo começa. Mas o que eu gostaria de conversar com você hoje é sobre isso, sobre ir contra a correnteza. A gente está vendo que Elias é um profeta que está ali contra a correnteza, contra o pecado que estava
alastrando aquele povo e estava realmente recebendo o juízo de Deus. E então, a gente vê que muitos acontece isso. Olha só Obadias, ele temia o Senhor e mesmo assim ele tinha que viver num ambiente cruel, vendo os profetas serem mortos. Paulo aconteceu isso lá em Roma. Ele perseguia os cristãos. Daniel estava na Babilônia, né? Mas a gente vê que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas ele não deixou que a Babilônia entrasse no seu coração. No seu coração só tinha espaço para Deus. Ele ia contra a correnteza. Nem Obadias, nem Paulo, nem Daniel, nem Noé, nem José, em situações difíceis, né? Eles deixaram de entender qual que era a sua identidade e o senhorio de Deus. E eu acho lindo quando a gente pensa que Obadias, desde a sua mocidade, mesmo vendo tanta coisa errada acontecendo, ele não deixou de temer a Deus, ele não esqueceu quem ele era. A convivência com o mal, com o pecado, não contaminou Obadias. Como a gente tem que ter cuidado, né? Na nossa vida. Cuidado com as pessoas que nos rodeiam. Mesmo que você tenha que ir contra, né, a cultura vigente, nós temos que ter coragem, né? Porque quem não teme a Deus, quem não crê em Deus, são pessoas perigosas. Veja bem, Dostoiévski disse certa vez que se Deus não existe, tudo é possível, tudo é permitido. Quando a pessoa não crê em Deus, quando ela não teme a Deus, tudo é possível, tudo é permitido. Como são perigosas essas pessoas, como nós temos que tomar cuidado com quem a gente convive, com quem a gente elege como líder nosso. Como nós precisamos ter pessoas em nossa volta que, assim como nós, temam a Deus. Um temor que supera o medo de ir contra a correnteza. Um temor que obedece. Elias recebe a ordem do Senhor, vai até o rei Acabe, e ele vai com risco de morte. Obadias recebe o recado para ser dado para o rei Acabe também, e ele vai e dá com risco de morte. Então, mesmo é um temor que obedece, que é mensageiro da palavra, mesmo diante do perigo. Pode temer pela sua vida, mas crê, o temor a Deus é muito maior, porque ele crê que Deus está com ele. Olha só como nós temos que tomar cuidado, né, no mundo em que nós vivemos, e muitas vezes se contra a correnteza e injustiças que acontecem em nossa volta. A gente tem que, às vezes, que conviver com o pecador, mas não podemos ser coniventes com o pecado. Tem um livro que eu acho fascinante, chamado Refúgio Secreto, Tacorre Ten Boom. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom, ela era de uma família holandesa, e diante do risco de morte que os judeus estavam passando, ela começou, junto com a sua família, a esconder muitos judeus na sua casa. Fizeram um quarto postiço que ninguém sabia como chegar lá, né? É como se fosse uma parede falsa, e ali eles se escondiam até exportarem, assim, conseguirem mandar esses judeus para um lugar seguro. E o pai dela, chamado Casper ten Boom, ele também era firme, um cristão consagrado a Deus. E até que a Gestapo descobriu que eles estavam fazendo isso, e eles foram presos. E um dos soldados disse então para o pai de Corrie: olha, o senhor já é idoso, o senhor pode ser libertado para morrer na sua própria cama. E ele então falou assim: eu sempre vou estar abrindo a porta da minha casa para quem precisar de ajuda. Daí então ele foi levado para o campo de concentração, e conta-se que depois de 9 dias após a prisão dele, ele morreu. Quando a gente está indo contra a correnteza, a gente tem que ser luz no meio de trevas. Deus nos chama para isso. Quando nós estamos indo contra a correnteza, a gente supera o medo para obedecer a Deus.
Supera o medo para obedecer os líderes de Deus. Supera o medo para levar a mensagem de Deus. E o que significa temer a Deus? Aqui fala, né, que Obadias temia muito ao Senhor. E aqui fala também, depois que ele mesmo coloca, desde a minha mocidade eu temo ao Senhor. Ele mesmo se coloca assim. Então, o que significa temer ao Senhor? Temer a Deus é diferente de ter medo. Adão, ele teve medo de Deus, ele se escondeu, né? Temer a Deus vai além, é um respeito, é uma vontade de agradá-lo. É você reconhecer o seu pecado e pedir a Ele perdão, e pedir a Ele ajuda para você não fazer mais, né? É diferente, você não vai se esconder de Deus, você nem vai esconder o seu pecado, você vai apresentá-lo perante Deus, crendo nas suas promessas, que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. É aquela consciência, quando a gente teme a Deus, né? De que Deus sabe ver todas as coisas. Não adianta você fugir e atrás da árvore, numa mata, na profundeza do mar, porque Deus está em todo lugar. Essa consciência de que com Ele não se brinca, mas também Ele é um Pai de amor, que acolhe o pecador arrependido. E temer a Deus é tentar querer agradar a Ele e não a homens. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 6, diz assim, que pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Quando nós tememos a Deus, a gente evita o mal. Se você recebe um troco errado, né, que favorece a você, você devolve a diferença. Você, quando promete, você cumpre. Você é fiel às suas promessas, porque tem um Deus que está vendo. Você não mente para se sair bem, porque você sabe que Deus está vendo. Você não concorda com injustiça, porque sabe que também existe o pecado de omissão e Deus está vendo. Como Obadias, ele escondeu 100 profetas para que eles não fossem mortos, 100 profetas de Deus, porque a rainha Jezabel estava matando. Se você teme a Deus, você não entra na corrupção, no suborno, porque você sabe que Deus está vendo. E é uma bênção muito grande temer a Deus e cumprir o seu projeto, buscar obedecê-lo. É uma bênção muito grande. A palavra fala que aqueles que temem a Ele não serão injustiçados. Aqueles que temem a Ele terão alegria, terão fonte de vida, de cura. Deus afasta dos que o temem a morte e dá longa vida. Esses textos estão todos na palavra. Ele diz lá em Lucas que aquele que o temem tem vitória contra os inimigos, que em Deuteronômio 5 fala que tudo irá bem para eles e para os seus descendentes. Em Provérbios 22, versículo 4, diz que aqueles que temem a Deus têm riqueza, têm honra e tem vida. São tantas as bênçãos, né? Obadias, ele temia a Deus desde a sua juventude. E ele estava vendo as coisas acontecendo. E mesmo com riscos, ele foi contra a correnteza. E Deus o abençoou. Obadias, ele viu a glória de Deus ali no Monte Carmelo, porque Elias, ele vai para lá, para o Monte Carmelo, com 850 profetas do mal, né, do Baal, de postes ídolos, e lá Deus, ele manda o seu fogo. E aqui diz lá em 1 Reis 18, 38, que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e ainda lambeu a água, o fogo lambeu a água que estava no rego. Esse é o nosso Deus. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Muitos que estavam ali tinham se rendido a Jezabel, tinham se rendido ao rei Acabe, mas ali eles viram que Deus é Deus. E Obadias viu a glória de Deus. Valeu a pena ele temer e buscar obedecer a Deus desde a sua mocidade. Deus o abençoou, porque ele foi contra a correnteza, e Deus o abençoou vendo a bênção a se alastrar ali naquele lugar. Amém?
Ai, que coisa maravilhosa. A gente passa por momentos difíceis, mas que Deus dê a mim e a você força, coragem para lutar contra essa injustiça, contra a correnteza, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.